Fala galera, canal do Marcos Gil chegando na área para mais um vídeo e o tema de hoje é um tema sobre o futebol inglês. Pela primeira vez a gente vai falar aqui no canal sobre futebol internacional e o foco de hoje é o Leicester City, que foi punido pela Liga Inglesa e, pasmem, corre sério risco de ser rebaixado para a terceira divisão do futebol inglês. Então já vem chegando junto com a gente, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo e também me siga lá nas redes sociais, @omarcosgil, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, beleza? Bem, o Leicester City ficou bastante conhecido aqui no Brasil e ao redor do mundo há 10 anos atrás, na temporada 2015-2016, quando o time da pequena cidade da Inglaterra conseguiu o que parecia o impossível e saiu de um rebaixamento quase certo poucos meses antes, na temporada 14-15, e fez uma campanha histórica e foi campeão da Premier League na temporada 15-16. Aquele time comandado pelo técnico italiano Claudio Ranieri, que tinha como principais destaques Jamie Vardy, o Mahrez, também tinha o Kanté no meio-campo, o goleiro Kasper Schmeichel, que defendeu a Dinamarca nas últimas edições de Copa do Mundo. Então era um time que tinha alguns jogadores ali que se mostraram ter algum valor, eram bons jogadores, mas que aquela época, até mesmo esses nomes eram relativamente desconhecidos, eram desacreditados, e um time que era favorito disparado para ser rebaixado na Premier League, que precisou de uma arrancada muito boa nas rodadas finais da temporada anterior para não ser rebaixado e que viveu o maior conto de fadas que talvez já tenha se visto no futebol de elite ao redor do mundo ao ganhar a Premier League, que é uma das ligas mais competitivas do mundo e não é de hoje, e onde os clubes pequenos costumam ter uma dificuldade muito grande de se estabelecer, já que existe uma disparidade financeira muito grande da primeira divisão da Inglaterra para as divisões inferiores. É exatamente nesse ponto que o Leicester acabou se enrolando nos últimos anos. Mas é claro que não foi um processo que aconteceu da noite para o dia. O Leicester foi campeão da Premier League em 2016, jogou a Liga dos Campeões na temporada 16-17 e nos anos seguintes conseguiu se consolidar como um time de primeira metade até de tabela na Premier League, brigou alguns anos para se classificar novamente à Champions League, disputou algumas edições da Europa League. Em 2021 chegou a conquistar a Copa da Inglaterra, então chegou a ser considerado um clube estabilizado ali do pelotão intermediário do futebol inglês. É claro que quando a gente vê as conquistas de algumas outras equipes, como, por exemplo, o Everton, até o Sunderland, que passou muitos anos distante da primeira divisão e retornou agora, o Leicester não está nesse patamar. O Leicester nunca tinha sido campeão da primeira divisão antes de 2016, mas no recorte recente, a equipe vinha já ali de anos consolidada como um projeto interessante na primeira divisão. Era um time que, tudo bem que não voltou a brigar novamente pelo título da Premier League, mas era uma equipe que estava sempre ali na primeira metade da tabela e vinha sempre incomodando as equipes do Big Six da Premier League. Mas a verdade é que o Leicester acabou sendo, podemos dizer, até vítima de um mal que a gente conhece muito aqui no futebol brasileiro, que é a má gestão. O clube naturalmente acabou perdendo muitos dos seus principais jogadores para equipes maiores. O Mahrez, por exemplo, foi para o Manchester City, o Kanté foi para o Chelsea, o Vardy foi o único jogador dos mais emblemáticos daquela conquista de Premier League que permaneceu no clube.
Mas a equipe precisou buscar reposições a esses nomes que fizeram história alguns anos antes, e a bem da verdade é que a grande maioria dos nomes que foram contratados não corresponderam às expectativas. Só que o grande problema do Leicester é que, como uma equipe que vinha se consolidando na primeira metade da tabela, o clube passou a ter gastos condizentes com uma equipe que ocupava ali o top 10, o top 6 da Premier League, e passou a ter uma folha salarial muito elevada. Uma situação que não era a realidade do clube até então. E essas decisões erradas em termos de contratação, com jogadores que não vingaram, acabaram custando muito caro ao clube, porque a falta desse retorno técnico acabou causando um declínio do time na tabela, e na temporada 2022-2023 o Leicester foi rebaixado para a Championship, tendo a sétima maior folha da Premier League naquela temporada. Essa foi a maior folha salarial de um clube rebaixado na história da Premier League. Obviamente, era uma queda que não estava nos planos do clube, então o impacto financeiro desse rebaixamento foi muito grande. Para se ter uma noção, as receitas de televisão na Premier League são estimadas entre 110 e 100, entre 100 e 110 milhões de libras por temporada. Na Championship, esse valor despenca para cerca de apenas 5%. Ou seja, uma queda de pelo menos 95% da receita oriunda da televisão. Fora outras fontes, como bilheteria, patrocínios. Obviamente, um clube quando cai da Premier League para a Championship desvaloriza, porque passa a ter muito menos visibilidade, e todas essas outras fontes de receita também tendem a minguar. E, naturalmente, a folha salarial do Leicester foi reduzida para a Championship, mas ainda assim o clube passou a operar em uma realidade que não condizia mais com a sua. O Leicester chegou até a subir logo de cara, bateu e voltou na Championship, logo na temporada 2023-2024 conseguiu retornar à primeira divisão, mas o impacto dessa queda inesperada foi muito grande e o Leicester já voltou à Premier League como um clube muito endividado. Como costuma ser de padrão com equipes que sobem da Championship, o Leicester montou um elenco caro, com bastante investimento, gastou bastante dinheiro em contratações, mas acabou não sendo eficaz novamente com esses reforços e foi rebaixado novamente para a Championship. E aí foi um efeito dominó catastrófico, né? De novo, uma queda brusca de receita, já tendo como herança dois elencos, dois ciclos de gastos com a montagem e manutenção de um elenco que não deram certo, que não deram o retorno técnico esperado, que levaram o clube à segunda divisão, e a partir daí foi ladeira abaixo. O clube até então não conseguiu se recuperar dessa situação financeira, e nessa última semana veio uma decisão que pode ter consequências catastróficas para o Leicester, que foi a punição recebida pela Liga Inglesa por violação das regras de lucro e sustentabilidade do futebol inglês. Essas avaliações são sempre feitas em ciclos de 3 temporadas, e o Leicester acabou infringindo as regras da EFL no ciclo dos últimos 3 anos e acabou tendo uma redução de 6 pontos, que coloca o clube na 21ª posição da Championship com apenas 32 pontos. Nesse momento só está fora da zona de rebaixamento porque tem um jogo a mais que o Blackburn e está à frente apenas no saldo de gols.
E na próxima rodada, na verdade nem na próxima rodada, no complemento da 32ª rodada, nesse fim de semana, o Leicester pode entrar na zona de rebaixamento, porque o Blackburn enfrenta o Queen's Park Rangers e, se conquistar ao menos um empate, já ultrapassa o Leicester na tabela. E é um cenário que é muito triste, porque todos que acompanham o futebol internacional se encantaram com a história do Leicester há 10 anos atrás. Não é normal o que o Leicester fez na Premier League, tanto que não só ele, como nenhum outro clube voltou a repetir uma história minimamente semelhante com o que foi feito por aquela equipe comandada pelo Claudio Ranieri. E é triste a gente ver uma equipe que encantou tantos amantes do futebol. Impossível não ter se encantado com aquela história do Leicester campeão da Premier League, que por má gestão, por administração incompetente, um cenário que infelizmente a gente vê muito aqui no Brasil, acaba vivendo uma situação muito grave que pode culminar no rebaixamento para a terceira divisão, que certamente vai ser um golpe muito difícil de ser assimilado e do qual o clube certamente vai demorar muito tempo para se recuperar. É claro que a torcida do Leicester está muito insatisfeita com a gestão do clube. O King Power Stadium tem recebido protestos todas as rodadas. O clube está numa situação tecnicamente muito complicada, porque não vence há 6 rodadas na Championship, sendo 5 derrotas e apenas um empate. O técnico Martin Cifuentes foi demitido e o ex-jogador Andy King foi colocado como treinador interino, mas até agora essa mudança não surtiu efeito. Nessa terça-feira, dia 10 de fevereiro, o Leicester foi derrotado em mais um jogo da Championship, foi derrotado pelo Southampton por 4-3 em Leicester. Então a situação no King Power Stadium obviamente está muito complicada. O diretor de futebol, John Rudkin, e o CEO, a CEO, Susan Whelan, estão sendo alguns dos principais alvos dos protestos da torcida, que pede a saída dos dois do clube, que vive um claro momento de ruptura que pode ser muito difícil de se recuperar daqui para frente. De novo, é uma situação muito triste o que vem passando o Leicester, mas infelizmente é a consequência natural de clubes que passam pela situação que o Leicester vem passando, que é um acúmulo de má decisões, de uma administração mal feita, com gastos irresponsáveis que não são sustentáveis. Uma hora, querendo ou não, a conta chega, e a conta não chega apenas para os clubes brasileiros, mas o Leicester é a demonstração de que até mesmo na Inglaterra, que a gente tem talvez o sistema de futebol mais desenvolvido, mais bem organizado entre os principais países do futebol mundial, a gente infelizmente acaba tendo esses casos, e o torcedor do Leicester está pagando o pato pelas más gestões do seu clube. Beleza? Essa é a situação do Leicester. Quero trazer vocês aqui para o debate. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se você sabia desse cenário caótico que está vivendo o Leicester, se você se lembra daquela campanha, o que você lembra daquela campanha de título da Premier League do Leicester, e também se os clubes aqui no Brasil que estão passando por essa situação e que você não gostaria que se encontrassem num cenário tão problemático quanto esse do Leicester. É o cenário que vive o seu clube nesse momento? Deixa aqui pra gente nos comentários a sua opinião, vem participar do debate com a gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!